Empresa de consultoria refaz cálculos de área plantada e produção de soja no país. Imagens de satélite ajudam na revisão, e trazem uma nova expectativa. O volume de colheita da oleaginosa pode chegar a 156 milhões e meio de toneladas, 10 milhões a mais do que as projeções, por exemplo, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esses números foram divulgados no Rally da Safra, realizado pela Agroconsult. Então vamos conversar com quem coordenou essa pesquisa, André De Bastiani. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Fábio, satisfação falar contigo e todos os telespectadores aí do AgroMais. Alegria nossa, ainda mais com uma expectativa melhor, do que semanas anteriores. Só para explicar para o telespectador, essas mudanças na projeção são normais, naturais, ainda mais depois de passarmos por tantos problemas climáticos em áreas produtoras, Pois é, quando a gente fala em termos de produção, a gente tem que levar em consideração duas variáveis, A primeira variável que vem da lavoura, quanto que está produzindo em cada uma das lavouras do Brasil, que a gente chama de produtividade, e qual que é a área plantada brasileira. E ao longo desse ano, a gente teve uma discussão muito intensa em relação à produtividade, porque foi um ano de El Niño, com condições climáticas bastante adversas pelo Brasil inteiro, Se a gente olhar para o sul do Brasil, choveu demais. Se olharmos para o centro-oeste, sudeste, norte do país, tivemos seca aliado a altas temperaturas. Então, de fato, a gente teve um problema de produtividade muito grande na safra brasileira. Só para você ter uma ideia, safra passada, a gente produziu algo em torno de 60 sacos por hectare de soja. E esse ano, nossas estimativas, que foram feitas com o nosso pessoal indo a campo, foram mais de 80 mil quilômetros percorridos, a gente chegou numa estimativa de 56,2 sacos por hectare. Então, existe uma quebra e com alguns estados com problemas muito grandes. Agora, algo que é muito difícil de mensurar, Fábio, é a questão de área plantada. Porque, diferente da produtividade, que você fecha a tua área ali, você sabe quanto produziu, o teu vizinho fala lá, fechei mais ou menos essa produtividade, você consegue ter uma noção do todo, Agora, quando você fala em área, é mais difícil, porque pega os últimos 5 anos no Brasil, nós crescemos só em soja mais de 10 milhões de hectares. E onde é que está essa área? Quais regiões cresceu essa área? E isso só é possível hoje se você utilizar essa medição, se você utilizar a tecnologia. E nós desenvolvemos aqui na Agroconsult toda uma área especializada para que a gente consiga, por meio aí de imagens de satélites e também de algoritmos de processamento de imagem, que a gente conseguisse chegar num número de área. E foi isso que a gente fez ao longo desse último ano, inclusive divulgamos esse dado ontem para o público em geral. Então agora nós temos o nosso dado de produtividade, que é algo que a gente já vem fazendo há muito tempo, e o nosso dado de área também. E no dado de área, a gente acabou tendo uma surpresa muito grande. Nós aqui na Agroconsult já vínhamos trabalhando com dados acima dos dados oficiais. Mas hoje, com essa nova divulgação, e se a gente compara com os dados oficiais da Conab, nós estamos falando de uma diferença de 1,2 milhão de hectares. É muita área de soja a mais que a gente acabou identificando. Então, daí é só fazer a continha, área plantada versus produtividade, nós temos uma estimativa aí de 156,5 milhões de toneladas para essa safra. Interessante, porque realmente, às vezes, o produtor, ou o investidor, ele fica avaliando essas informações, e eu escutei recentemente uma reclamação, inclusive, com disparidades muito grandes, Eu acho que um diferencial de vocês é justamente o uso dessa imagem de satélite, que dá uma percepção melhor, embora haja o para mais e para menos, mas a gente tem aí talvez uma visão melhor. Mas é engraçado assim, tem uma diferença muito grande nessas estimativas entre números oficiais e de outras empresas, Pois é, a gente já vem percebendo isso há um bom tempo, Fábio, e a nossa crítica que fica aqui para os dados oficiais é para que eles utilizem essas tecnologias também. Pega a própria Embrapa aí, ela tem condição até melhor do que nós aqui de fazer essa revisão de área plantada para o Brasil inteiro e tornar esses dados públicos, Porque eu acho que é de interesse não só do produtor, mas de todos os agentes da cadeia do agronegócio brasileiro ter dados confiáveis. E a gente precisa que o órgão oficial faça isso daí.
Enquanto eles não têm, nós estamos aqui trazendo para o mercado essa leitura. Mas eu acredito que em breve os dados oficiais vão acabar convergindo para uma área muito parecida com o que a gente está trabalhando hoje. Creio, André, que, por exemplo, justamente devido a essa questão climática, houve um atraso no plantio, né? Houve, fora um pouco da janela, em alguns estados houve até a solicitação para que pudesse, então, realmente plantar em outro período, né? Na verdade, esse foi um ano muito difícil para a agricultura brasileira, principalmente quando a gente fala aqui na produção de soja, né? Porque, de fato, as condições climáticas foram adversas, Fábio. Tem aqui alguns materiais que a gente compartilhou ontem nesse nosso evento de divulgação de dados, que a gente mostra lá o quanto que o clima foi prejudicial, seja por essa questão de temperatura muito elevada, 3, 4, 5 graus acima da média histórica e ainda muito pouca chuva. Então pega os meses de setembro, outubro, novembro, até o começo de dezembro quase não choveu em muitas regiões. Então, o start inicial das lavouras foi péssimo. E uma vez que elas começam mal, é difícil você recuperar ao longo do restante da safra, né? Teve alguns estados aí que tiveram perdas muito grandes, né? Pega o estado do Mato Grosso. Foram 10 sacas a menos que eles vão produzir esse ano em relação à safra passada. E outros estados com diferenças menores, mas vou confessar que até no final da nossa rodada aqui dessa etapa soja, a gente acabou se surpreendendo positivamente com alguns estados. Pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul veio de 3 safras consecutivas de frustração e essa safra deve voltar a produzir bem e que representa uma recuperação de 55% em relação à safra anterior. Então tem os dois cenários, né? Safras boas e safras ruins, dependendo de onde você está. Tá aí, André, só para trazer alguns números para o nosso público, olha só, a revisão foi positiva, né, em Minas Gerais, onde passou de 57 para 60 e pouco mais de 63 sacas por hectare, né? Nós também tivemos aí uma mudança na perspectiva no leste do estado de Goiás, né? Que saiu de 59 para pouco mais de 62 sacas por hectare. Mato Grosso do Sul também teve alteração, Bahia, Paraná, né? Agora, realmente, o que talvez ficou mais no radar tenha sido o Rio Grande do Sul, né? Mas de todos esses estados que você comentou e essas alterações, Fábio, que você colocou positivas, dizem respeito à nossa estimativa inicial para essa safra, né? Então, assim, por isso que eu falei que ao longo do final da etapa aqui, a gente acabou se surpreendendo positivamente com alguns estados que apresentaram produtividades melhores do que a gente imaginava anteriormente. Mas o único estado que tem aumento de produtividade em relação à safra passada é o Rio Grande do Sul. Todos os outros estados tiveram redução de produtividade, apesar de terem melhorado, vamos dizer assim, desde a nossa estimativa inicial para agora. Pois é, só para finalizar, André, realmente a atenção ficou bastante focada ali no Rio Grande do Sul, né? Que passou por um período de uma seca que parecia que nunca mais ia acabar, depois uma chuva que também deixava o produtor sem ter acesso à própria plantação, né? Na verdade, anos de Laninha, que foram os últimos 3 anos, o Rio Grande do Sul sofreu muito com a seca. Esse ano de El Niño, o Rio Grande do Sul sofreu muito com o excesso de chuva, principalmente lá nos meses de outubro, novembro e ainda dezembro. Janeiro acabou sendo um pouquinho mais seco para o Rio Grande do Sul, mas eu diria que ainda no final das contas aqui, o clima acabou contribuindo de forma positiva para a produção do estado. Vamos então continuar monitorando, né? Novos números devem surgir, mas a gente está sempre na expectativa de que realmente a soja brasileira dê uma melhorada, pelo menos nessas previsões aí, porque as áreas produtivas tiveram impacto, sem dúvida, com o clima. André De Bastiani, muito obrigado pela participação aqui com a gente, trazendo essa perspectiva. Eu que agradeço a oportunidade, Fábio, e a gente encerrou a etapa soja. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho olhando para o milho, então a gente volta aqui com vocês, trazendo também mais notícias sobre as condições das lavouras de milho que estão sendo plantadas agora. Próximo assunto, sem dúvida. Um abraço, muito obrigado, uma boa noite.